Hoje em dia, todo mundo dá valor à tranquilidade e à segurança. Todo mundo quer o máximo pelo seu dinheiro. Por isso, compare. Conheça o Monza 93 e tudo o que ele oferece. Você vai ver mais uma vez que o Monza está sozinho na sua categoria. Se você olha pela janela e não vê nenhum lago artificial, se o seu quarteirão não é uma super quadra, e se o seu edifício não é um bloco, parabéns, você não mora em Brasília. E é para você que a Folha fez o novo Caderno São Paulo. Todos os dias, a mais completa tradução da política e da administração da cidade. Novo Caderno São Paulo, da Folha. Aproveite a promoção de lançamento e assine. Ligue 222-2000. O telefone é de São Paulo. Neste domingo, Firestone na pista para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos Copa Shell. Roncam os motores e cantam os pneus. Sinta a garra nas curvas. Sinta a velocidade nos retões a mais de 200 km por hora. Abra sua diferença com Firestone. Ele prova na rua o que prova na pista. Firestone, o pneu oficial do campeonato. O mesmo que você encontra em seu revendedor Firestone. Cada um desses países encontrou uma resposta para a crise econômica e para os impasses políticos da década de 30. Hoje, o terceiro episódio da série alemã, Os Anos 30, mostra a trajetória decisiva escolhida pela Alemanha, Itália e Espanha, que culminou com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Não faça cócegas nos insetos. Chegou o novo Rodazol Ação e Proteção. Ele mata como os mais fortes, sem cheirar como eles. Este é o dragão da inflação. Enorme, terrível, pronto para chamuscar seu dinheiro. Mas se a inflação é o dragão, o CDB-RDB Banespa é São Jorge. Rentabilidade, segurança e liquidez para acabar com o fogo do dragão. CDB-RDB Banespa. Melhor que isso, só se acabar a inflação. ADB, a rainha dos preços baixinhos. Você vai ficar com dor na coluna de tanto levar brinquedo para casa. Você vai conhecer, uma por uma, as vantagens que a sua empresa tem adotando o ticket combustível. No país do futebol tem a emoção do futebol e tem também a emoção de se ouvir os que narram o futebol. Hoje o Galeria, pela Rádio Eldorado FM, recebe dois dos maiores narradores de futebol que os torcedores já ouviram: Fiore Giliotti e Osmar Santos. Flávio Guimarães. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Luiz Fernando Malioca. Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio no ar. Estamos aqui comemorando 2 anos de podcast Voz Off. É o 24º programa. Nicola Lauleta, que satisfação estar aqui com você. 24 programas. Sim, muito legal, muito interessante. E eu acho que para coroar esse segundo aniversário, nós vamos fazer uma coisa completamente diferente do que nós temos feito ultimamente, né? Nesses outros 23 episódios. Sempre entrevistando um locutor, e dessa vez nós vamos entrevistar o pai de muitos locutores, e que não é locutor, mas que é, assim como eu trabalho na área da publicidade, na área do rádio, ele foi um mentor. Um mentor de muita gente. Então descobridor. É muito legal poder ouvir as histórias que ele tem, que são as histórias mais de bastidor do que aquelas que a gente tem ouvido, que é a história de vida do... Então vamos ao nosso convidado de hoje, o diretor Luiz Fernando Malioca. Tudo bem, Luiz? Muito bem, é um prazer muito grande. Eu já achei que o Nicola ia falar o Coroa. Bom, mas aqui 24 todos programas, Coroa de êxito, Coroa. Falei, bom, é comigo mesmo, ele vai apresentar o Coroa. Eu, esse ano,
completo 50 anos de carteira assinada, fora uns 4 ou 5 de perturbação e pentelhação de ganhar prêmio em rádio, encher o saco do locutor e outras coisas mais que, se for o caso, a gente conta no meio do caminho. São essas histórias que nós vamos ouvir agora durante o nosso podcast de hoje com Luiz Fernando Malhoca. Luiz Fernando Malhoca, nascido em São Paulo, capital, é isso? Promatre Paulista, Avenida Paulista, bem pertinho do McDonald's que ele ajudou a inaugurar anos depois, muitos anos depois. E eu acho que gravitei boa parte da minha vida na Avenida Paulista. Filho do senhor Armando e da dona Carolina. Mocoquense ele, ela sancarlense, ele um homem de belíssima voz. Eu não vou dizer que foi isso que me inspirou, mas era comum as pessoas conversarem com ele e falar: nossa, seu pai tem uma voz bonita. Eu falei: pois é, eu queria ter herdado, mas não foi o caso. E a dona Carolina, uma gracinha também, né? Uma Realmente. Figura. Filho único, né, Luiz? Filho único de mãe viúva, diria ela, se estivesse aqui. Mas hoje não é só filho único de mãe viúva, mas é também órfão de pai. Órfão de mãe e pai. Mas o curioso de tudo é que eu descobri no meio do caminho, vale até como uma certa homenagem, eu cobrei muito dela, o irmão. Aí ela dizia: mas por que, irmão? Eu falei: eu não tenho quem bater. Eu sempre via essa coisa. Obviamente que se eu pudesse escolher, eu queria ser o irmão mais velho. Mais velho, é. Óbvio. E aí eu via que todos os meus primos tinham irmão, o mais velho batia. E a gente tem uma escadinha. Tem 3 primos e uma prima que são da minha faixa etária. Depois vem o segundo. Então todo mundo queria ter esse segundo para dar umas porradas de vez em quando. Todo mundo morava perto, não? Na aclimação já? Nunca. Você morava na aclimação? Não. Também não? Então conta aí pra gente. Meu pobre pai, quando veio para São Paulo, praticamente para casar, ele se especializou numa função que se chamava perito em contabilidade. E aí ele conseguiu, através de um concurso, um espaço no IAPTEC, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão de Transportes e Cargas, como tinha EPI, IAPB. E aí ele foi para o INSS e assumiu lá a posição de chefe de contabilidade, trabalhava aqui no Hospital Ipiranga. E vocês moravam onde, quando você nasceu? Pois é, ele morava numa pensão. Casou e foi para pensão. Ele veio praticamente para casar. Para que as pessoas raciocinem, para ver como é que era difícil. Alguém falou para o meu pai: tem uma vaga aqui, se você quiser vem morar aqui na pensão. E aí ele veio para morar na pensão e ali ele se estabeleceu. Ele, a minha mãe e eu, por alguns, eu diria uns 6 a 8 anos, não chegou a um ano. Até que ele conseguiu na Vila Clementino, na rua Diogo de Faria, e aí nós fomos morar lá. E eu sei que eu tinha 1 ano e pouquinho, porque a minha mãe disse que o primeiro momento em que eu me vi livre, já querendo caminhar, engatinhar e ficar de pé, eu peguei a mamadeira e joguei na casa do vizinho, e aí foi feita a primeira amizade da região da minha mãe com a dona Yolanda. E ali você estudou, perto ali nessa região da Vila Clementino? Sim, e aí tem 2 fatos interessantes. Eu estudei na rua de trás, Rua Borges Lagoa, sim, onde tinha a escola São Francisco de Assis, um colégio de freiras, que por acaso eu acho que trabalhava bem a área de artes. Até porque eles encenavam alguns episódios bíblicos e aquelas coisas de Semana Santa e tal. Eu fiz o meu primeiro momento de teatro como ator, eu fiz ali. Eu fui chamado 3 vezes, isso eu não tenho como explicar, para ser o orador. E ali, para completar, ali, uma quadra depois, na igreja São Francisco de Assis, pela mão do Frei Felisberto Inhorst, ele convidou alguns jovens para serem apóstolos. E eu virei apóstolo-chefe da equipe. E então tem essa coisa que eu acho mais... o espírito de liderança. Isso que eu ia falar. Não é porque eu falava bem, eu tinha boa voz e tal. Eu acho porque eu devia ser mais metido do que eu sabia que era. E aí acabava pegando as coisas. Do lado oposto à igreja de São Francisco, uns 300, 500 metros à frente, tinha o Teatro João Caetano. Onde a gente assistia muitas peças de teatro, meus pais me levavam sempre. E ali eu assisti metade das peças da minha vida, acho que depois ficou muito mais difícil para ir a teatro. E ali, no palco do João Caetano, eu também interpretei um personagem em João e Maria.
mas o ator não vingou. O ator não vingou. Por quê? Porque o rádio começou a entrar na sua vida, dentro dessa casa na Vila Clementino. Eu não diria que o rádio entrou na minha vida, porque quando eu descobri, a gente já estava coligado. Meus pais ouviam muito a Rádio Tupi, AM de São Paulo, nos 1040, perdão. Kilohertz, tá certo. A Rádio Tupi tinha o grande jornal Falado Tupi. E o locutor que puxava tudo chamava-se Corifeu de Azevedo Marques, que todo mundo conhece porque é nome de rua, porque passa muito por lá para ir para Osasco, mas não tem ideia de quem era o Corifeu. Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado Tupi. Até já! E eu tinha um problema que eu não sei explicar. Eu me sentia mal, com náuseas, e não raras vezes eu botava o leite e o café para fora depois de ouvir a voz dele. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, digamos, psicologicamente, psiquicamente, ou se era alguma outra formação do passado que tinha a ver comigo, eu não sei explicar. Dali eles mudaram e a gente passou a ouvir a Bandeirantes. E da Bandeirantes eu comecei a descobrir certas programações de participação de ouvinte e tal, e aí não deu outra. Eu caí. Virou fã de carteirinha, literalmente, né? Como é que foi a sua primeira carteirinha? Antes da carteirinha eu já participava de programas chamados o Mil Discos é o Limite. O Fernando Solera, que depois ficou conhecido como narrador esportivo. Sim, ele já esteve conosco aqui. Já o era, mas de qualquer maneira o Solera apresentava Mil Discos é o Limite. Meio-dia, um programa que desafiava as pessoas. E eu tinha, e ainda tenho, não todas, mas algumas, um razoável número de fichas. E eu colocava tudo que eu ouvia no rádio. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, aí eu colocava a primeira-ministra. A Mão de Ferro, a Dama de Ferro, tudo que falavam de slogan e tal, eu ia anotando à mão, depois eu passava tudo para aquela ficha, porque se precisasse, nas perguntas eu tinha um arsenal. Então eu participei dos Meus Discos ao Limite até aos 900 discos, e aí me derrubaram. Ou eu caí, não sei bem o que aconteceu primeiro. E aí eu perdi e ganhei 90 discos de 78 rotação, quase todos eles da Mocambo, e me ensinaram a fazer vaso com os discos porque era baquelite aquele material. Então você pondo na água quente, ele amolecia e tomava o formato que você queria. Aí eu comecei a fazer vaso e dar de presente para as pessoas para aproveitar os 90 discos. Fora que alguns que cobraram. Muito bem. Eu tenho uma história de disco, mas não é ligada à locução, é ligada à rádio. Por favor. Se você quiser, eu conto. Pode contar. Já que uma coisa se liga à outra. Meus pais não ouviam só noticiário, obviamente. E a Gazeta, Rádio Gazeta, uma emissora de elite, tinha uma voz belíssima, marcante. Claro, todas elas tinham a voz de um locutor que se sobressaía, ou porque era a voz padrão, ou porque era o apresentador do programa mais conhecido e tal. Esse locutor chamou-se Itá Ferraz. Ele até fazia um comercial muito famoso que tocava quase que o dia inteiro, Lustres Bobadilha. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Maior variedade, estilo moderno e clássico, Lustres Bobadilha. Modelos originais, decoração gratuita e pronta entrega, Lustres Bobadilha. Tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Visite Lustres Bobadilha, a maior variedade de lustres do Brasil. Lustres Bobadilha facilita os pagamentos. Consolação 2288. Ideias luminosas, Lustres Bobadilha. E aí vai uma parte. Porque era comum, nessa época, dois locutores lerem o texto nesse formato apelidado de ping-pong.
No caso desse spot do Lustres Bobadilha, a gente não descobriu o nome correto do parceiro de ping-pong do Itá Ferraz de Campos, mas pode ser o Elcio de Castro, o Boca de Burro, que também era locutor da Rádio Gazeta na época. Viviane, eu vou te contar uma coisa. Num tempo da minha vida, por incrível que pareça, isso tem uma explicação, não vou falar agora, o uníssono tomava conta da minha vida. Eu achava que era um cara só. Eu sei que eles não conseguiam fazer, como eu comecei a fazer na Rádio Cidade, o mesmo locutor contracenar consigo e tudo mais. Não vou dizer que eu sou pioneiro, mas eu comecei a resolver isso com o Bob, fiz uma série de testes e a gente fez algumas coisas nesse sentido por causa do speed dele. Mas eu acho que o Itá Ferraz era a voz 2. Era aquele timbre mais metálico, um pouquinho mais agudo do que o primeiro. Não sei te dizer quem é que contracenava com ele. E a música que tocava no fundo, e aí vem a história do verme, da picada, não sei o que foi isso. Chamava-se Starlight Roof Waltz, com George Mellacrino. E eu falei pro meu pai que eu queria aquele disco. Naquele tempo a gente custou, ligou pra discoteca pra saber, aí falaram, Starlight Roof Waltz. Escreve do jeito que acha que é e depois vai comprar. E ele comprou. Eu ouvi umas 5 vezes em casa. Não tem coisa mais gostosa para um pentelho que gosta de música do jeito que eu gostava. Não é música para tocar no rádio. Eu gostava daquilo que ninguém prestava atenção, que era a música do fundo do comercial, que era a música que abria o programa. Não sei porquê. Ou é um os arranjos das músicas, né? Porque normalmente todo mundo só fica ligado talvez na voz do cantor, na letra. Você gostava de ver o todo da música e ver os detalhes. Digo mais, eu nunca me liguei em letra. Essa é uma confissão que eu faço. Agora, tem várias confissões que eu farei ao longo dos próximos 10 anos, mas uma delas é exatamente essa. Se você... Máscara Negra eu sei quase que inteira, parabéns a você. Pique-Pique. E depois que saiu o primeiro disco dos Beatles pela EMI Odeon, com aquela capa plastificada com o encarte, que não era encarte, ele vinha atrás impresso, e aí eu já tinha uma bandinha de rock, eu passei a cantar músicas lendo, mas eu não guardava, eu não decorava. Por quê? Porque a voz para mim era um registro, como se fosse um instrumento de solo. Eu gostava exatamente do que disse Antônio Viviani. Era o todo. Aquilo me enchia a alma e me fazia bem. Então o disco do George Mellacrino eu mostrava para todo mundo que possível. Já morava na Diogo de Faria 765. E o que aconteceu? 761, perdão. 765 é o vizinho para quem eu joguei a mamadeira. E aí o que ocorreu? Eu tropecei na escada de madeira e fui de boca pro chão com o disco do George Mellacrino. Meu pai todo preocupado: o que foi, filho? Machucou? Eu falei: não, pai, o que eu vou fazer? Juntei os pedaços, pus colar tudo, que é o que tinha na época, e guardei esse disco por anos a fio como o grande primeiro disco da minha vida. Que legal. E não tocava mais de lugar nenhum, porque pulava toda hora. Muito legal. Talvez aí tenha nascido o sonoplasta frustrado. Porque tem também essa coisa de natimorto. Eu queria ser isso. Eu nunca deixei, em nada que eu fiz na minha vida, de cuidar do que eu vim saber mais tarde, que se chamava embalagem, a plástica. Eu gostava de embelezar o que eu fazia. E para mim, sem a música, sem o fundo musical, sem aquelas coisinhas que depois inventaram no meio do caminho, isso aqui é vinheta, isso aqui é passagem, isso aqui é... Depois você fica sabendo que nome tem, que nome não tem e tal. Que bom. Aí você continuou a sua infância maravilhosa, depois foi parar na Rua União. Não. Ainda não? Demorou muito? Muito. Demorou muito, e vou te dizer, aliás, você tem parte de razão. Você está falando da União 75. Eu tive uma passagem um pouco curta na Rua da União 92. Certo. Que foi lá que meu pai conseguiu um aluguel um pouquinho mais barato que a Rua Diogo de Faria. Diogo de Faria estava aumentando muito. Bom, ali, só para resumir e finalizar, o aspecto Vila Clementina. Ali eu fiz teatro, fiz alguns trabalhos
não são profissionais, mas eram trabalhos de escola que tinham ligação com a artística. Assim que eu me formei, eu não precisei fazer admissão, porque acho que o curso era bom. Eu já entrei no Liceu Pasteur, que era o colégio mais próximo, e meu pai o escolheu por proximidade, não por outro motivo, que era caro a beça. E ali veio, graças a Deus e ao meu ouvido, a possibilidade de ter o francês como base. A minha segunda língua sempre foi o francês, muito mais do que o inglês. O inglês eu aprendi aos trancos e barrancos ao longo da vida, depois estudando e depois indo para os Estados Unidos. Daí, quando eu fui para a Rua da União em 92, eu comecei a, eu não diria inventar, mas eu comecei a querer diversificar. Meu pai, ele tinha um grande amigo, o professor Nilo de Magalhães Ribeiro, e numa dessas conversas ele falou, Armandinho era o apelido, e eles falavam Dindinho. Dindinho, eu estou abrindo um curso noturno aqui no Colégio Estadual e Escola Normal Nossa Senhora da Penha. E o professor Nilo queria que o Colégio Estadual, que era uma coisa, e Escola Normal, que era outra coisa, tudo junto, fosse um instituto de educação. E aí ele chamou meu pai, não tinha nada a ver uma coisa com outra, mas meu pai montou o curso noturno para ele. E aí meu pai chegou para mim e falou: eu pago o colégio, o Liceu Pasteur para você com sacrifício, você sabe disso, ele trabalhava em 3 lugares, mas eu tenho uma outra possibilidade, você não é obrigado, você não pode não parar no meio do caminho, pode completar e depois você muda. Ocorre que agora nós temos um curso noturno que vai ser aberto daqui 2 meses, isso era novembro, por aí, e nós vamos lançar o ano que vem. Então dá para você deitar e rolar, só que é na Penha. Na Penha de França, lá depois da subida da igreja. Eu falei, para mim não tem problema. Tenho aviação urbana Penha, eu pego o ônibus aí na Vila Mariana, vamos embora. E aí eu pensei realmente em tirar um peso do meu pai, porque ele já me sustentava e sustentava minha mãe. Então eu larguei o Liceu Pasteur no 3º ano e fui para Penha. Quando eu cheguei lá, tinha centro acadêmico. E aí eu falei, por que a gente não faz? Eu tinha uma turminha de trabalho, fazer trabalho. Por que a gente não faz uma coisa diferente do que faz o centro acadêmico? O que fazia o centro acadêmico? Um jornal chamado O Fofoqueiro, que era mimeografado. Aí eu falei para os meus colegas, que tal a gente fazer alguma coisa gravada? Pô, legal. Vamos fazer um programa de rádio, tá? Mas como é que faz? Bom, eu vou atrás. E aí ficou a ideia meio que na base do embrião. Sim. Passando férias em Aguaí, num período desse de férias, o Lucas, namorado da minha prima, ele foi pregar no culto e quando ele voltou, ele foi dar um beijo na namorada dele. Era domingo. Aí o Lucas chegou e tal, falou, vou deixar isso aqui, olha pra mim, quase na entrada, eu só vou dar um beijo na sua tia. Eu olhei aquele negócio, achei tão interessante, era algo retangular, comprido, tinha aqui uns 8, 10 centímetros no máximo, e subia até aqui. Aqui tinha um negócio de plástico, uma tampa. Você abria essa tampa, tinha 2 rolinhas, 2 bolinhas ou 2 carretéis com uma fita marrom que passava aqui. Aí quando ele voltou, eu falei, Lucas, o que é isso aí? Ele falou, isso é um gravador. A gente comprou de uma loja que faz importação lá em São Paulo e tal. Mas o que faz esse negócio aí? Ele falou, vou te mostrar. Eu faço culto na igreja. Eu faço apresentação. Eu não sou o pastor, mas eu faço apresentação. E eu gosto de ter uma música de fundo. Bateu sem querer ali pertinho, na trave. Eu falei, opa, o que é? E aí ele soltou a música. Era Exodus, tema do filme de Morton Gold, do mesmo nome. This land is mine, God gave this land to me. Pois é. Quando eu vi aquilo, aquela grandiosidade, aquele coral, sabe? Parecia que eu estava diante de uma tela panorâmica e tal. E falei, mas e aí? Ele falou, aí fica tocando lá no fundo. E isso me empolga. Eu falo legal, eu falei, pô, bacana. Não deu outra.
Cheguei em São Paulo depois das férias, falei, pai, eu quero um negócio daquele que toca no fundo e pau e tal. Nós fomos ao mapping, não conseguimos encontrar e fomos à Mesbla do lado. E aí ele fez esse de acordo e comprou um gravador geloso. Aquele era Telefunken alemão, o nosso era geloso. Estava escrito lá, Registrator a Nastro. Falei, bom, na hora eu descubro o que é isso. Nastro é a fita. Gravador de fita. E com botões branco, vermelho, amarelo. Coloridos. Verde. E ele era branquinho, né? E aí, era cor de gelo. Cor de gelo, geloso. E aí vinha a informação com um papelzinho dizendo, esse aqui se aperta, ele dá pause, esse aqui vai para frente, esse aqui vem para trás, esse aqui grava e tal. E eu tinha um grupo, era um quarteto. José Norberto Pasquati, que se transformou em advogado. De quem ele foi advogado? RCA Victor Discos. Regina Célia, que eu pouco soube dela no resto da vida, mas o jeito dela era para ser dona de casa. E Genildo de Oliveira Fonseca, narrava jogos de futebol, era metido a fazer um montão de coisa, fazia vozes, era imitador e tal. E Genildo e eu nos entrosamos de uma maneira que parece que era letra e música, sabe? Era uma coisa muito fácil. E o Genildo hoje é conhecido como um grande empresário, notadamente do cantor Toquinho, ele é que cuida da carreira do Toquinho. Quer dizer, todo mundo acabou indo pro lado artístico, de uma forma ou de outra. Pois é. E ali eu fiz o primeiro... Programete. Eu não chamava eu diria um projetinho, vai. Tá. Porque a ideia era fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira para rodar no intervalo. Exato. Então fizemos lá. Levou 8 minutos e meio de duração. Foi gravado em 9 horas. O pequeno detalhe, não tinha como editar. Não dá para cortar a fita. Então a gente errava, notadamente eu. Voltava da capo, ou seja, do começo. Eu fiz aquele ensaio em 8 minutos. Falei para eles, boca aqui usa ninguém, já que a gente falou da capa, então todo mundo fica quieto e não fala nada. Eu vou tentar fazer um jogo. E sem saber o que era teaser, sem saber o que era marketing, merchandising, sei lá. O que eu fiz? Eu coloquei pedaços de papel e comecei a escrever frases à máquina. Vem aí o boato. Ele vai mudar a sua vida. Você não vai viver sem o boato. E a gente pegou um pouco da ideia do centro acadêmico. Tinha lá, filmes da semana. A volta dos que não foram, com o professor não sei o quê. Poeira em Triste alto mar. Olhar, aquelas coisas que todo mundo já sabe. Poeira em alto mar, não precisa repetir. E ali a gente fez essa brincadeira, aniversariantes do dia. Quem tinha um trelelê que gostava do professor tal, da professora tal, a gente falava. E resolveu fazer uma brincadeira um pouquinho melhor. Eu gostava muito naquela época, eu já ouvia a Patrulha Bandeirantes, que era uma espécie de rádio-teatro, logo 9 horas da manhã. Aí esse programete, como você chamou, foi anunciado de uma maneira que eu achei que era legal. Eu chegava mais cedo, todo mundo trabalhava, chegava para a aula das 7 às 7h30. Eu chegava às 6h30, não tinha ninguém na classe, levava meu rolinho de durex, ia colando na carteira das pessoas. A carteira ficava em pé. Quando eles baixavam, aparecia lá, o boato vai mudar a sua vida. Você não vai viver sem o boato. E às vezes na lousa, o boato vem aí, ninguém sabia o que era. E eu também perguntava para as pessoas. Perguntava para o que será isso? Maria Célia. Falei, quem que escreveu isso aí? No dia aprazado, os colegas não foram tomar lanche, porque o cara que trabalha o dia inteiro e vai estudar à noite só tinha para comer, nem era jantar, para tomar lanche, aquele intervalo das 9 às 9h15. E neste intervalo, o boato foi ao ar. Apareceu um gravadorzinho, eu fui lá na frente e falei, gente, desculpa tomar o horário de vocês, mas nós vamos play, e a coisa rodou. Todo mundo deu risada, alguns fizeram comentários, outros que não consegui ouvir, porque eu estava lá na frente, e com um sonzão na minha orelha. Isso era uma quinta-feira. Eis que na segunda-feira, o professor Nilo de Magalhães Ribeiro, amigo do senhor Armando Malhoca, me chama na diretoria. Ô Malhoquinha, vem cá. Pois não, professor. Aquele negócio que vocês fizeram lá na classe outro dia, tal, dá licença.
Fui eu que inventei, a culpa é minha, eu gravei na minha casa. Se tiver punição, é comigo. Ele falou, não. A professora Dona Marta Lívia Volpe, que dá literatura brasileira, adorou a ideia. Ela quer dar uma aula de 45 minutos para vocês fazerem um programa de 45 minutos na última data do mês. Eu falei, sério? Ele falou, claro. Parabéns. Eu falei, pô, obrigado. Nossa, me arrepio de lembrar sempre. Muito aí, obrigado e tal. E aí eu comuniquei ao grupo. E nós estávamos aprendendo na época singularidades de uma rapariga loira, de Essa de Queiroz. E não deu outra. Eu tive que fazer algo que mais tarde vinha a saber, que se chamava radiofonizar. Pegar um trecho do livro, fazer o texto, e tinha duas coisas que eu fazia mais porque os outros não tinham tempo. Escrever, praticamente escrever o jornal inteiro, e falar, com 2 caixas de som altas. Então, eu fazia, agora com vocês, virava o disco aqui e puxava o som, volume, para abrir o programa e tal. Por que isso? Porque o seu Armando tinha comprado um pacotinho de discos do Mapping chamado Coletânea Mapping. E tinha lá música para ouvir e sonhar, os clássicos de sempre, temas de filmes. Eu me esbaldei. Ali realmente o sonoplasta deitou e rolou e fez. Então eu considero esse o embrião do radialista Luiz Fernando Marioca. Então agora vamos para a parte profissional. Vamos lá. Vamos embora. Senão vai ter que ter Luiz Fernando parte 2. Exatamente. Ninguém vai aguentar. Louco. Aí como foi o seu início no rádio? O início do rádio foi, eu quero ser locutor, eu tenho voz bonita, eu já sei pôr a mão na orelha, que eu via todo mundo pôr. Falei, agora vai. Por que? Não sei. Mas fica diferente o som, eu vou fazer isso. Aí um dia eu desci de um ônibus na Avenida da Liberdade e tinha uma escada imensa e estava escrito Rádio Liberdade OT. Ondas rádio. Tropicais, meu Deus. Rádio. Fui lá, subi, eu falei, eu queria fazer o teste de locutor. Você é locutor? Eu falei, não, eu quero ser. Tá bom, espera um minutinho só. Não demorou 2 minutos. Ele falou, lê esse texto aqui que eu já vou gravar com você. Tá bom. Aí me era um escritório, né? Levou para um cantinho. Nesse cantinho tinha lá uma mesa de som, aquelas bem quadradonas. Ele falou, fica desse lado aqui. Aí eu, mão no ouvido, e desembestei. Um dia disse Jesus a seus discípulos, e não sei o que, e desembestei como eu fazia treinando os radiojornais na minha casa. Ele falou para mim no final, você lê muito bem, parabéns. Você não cometeu um erro. Você não gaguejou, não parou uma vez. Só que isso é uma prece. A hora que você leu, você devia ter entendido que isso era uma prece. Então, o meu primeiro tombo não foi na escada, mas foi ao sair da Rádio Liberdade OT e descobrir que alguma coisa tinha que ser trabalhada além da vontade de querer falar. Aí, um dia, essa história é curiosa. Eu ouvi a Bandeirantes e tinha lá o Jornal Gente, Salomão, José Paulo e o Joelmir. De repente eu ouço a voz do Lorival Pacheco num outro número. Ainda não encontrei no mundo nenhuma mãe perfeita. Quanto mais fundo mergulho nos abismos da memória, mais descubro nas mães algum defeito. Cada mãe tem uma história. Pudessem todas ser contadas, far-se-iam um tricô de suas lágrimas e calvários. E se as lágrimas que vertem no júbilo e na agrura fossem recolhidas numa fonte, um outro mar se faria maior que os oceanos. Provavelmente eu devo ter esbarrado o dedo no meu radinho espica e ele foi parar em outra frequência. Não teve dúvida alguma. Eu liguei para a telefonista da Rádio Bandeirantes, cujos números da época eram 366361, 366362, 366363, e atendeu a Odete. Eu falei, olha moça, aconteceu o seguinte, a Rádio Bandeirantes saiu do lugar. Ela falou, como assim? O cara não entendia nada, né? Queria, gostava, mas não entendia nada. Eu não entendi. Ela falou, ó, os caras da Bandeirantes estão falando no outro número, aqui é perto do 14 no meu rádio. Ela falou, não. Eu falei, mas a Bandeirantes é no 8, entre 8 e 9. Aí ela falou assim, você está ouvindo uma rádio com a irmã da Bandeirantes. Aí entendi menos ainda, com a irmã. Nem sabia que rádio tinha filho, casava, essas coisas. Pô,
co-irmã. E aí ela falou, chama-se Rádio América. Alguns dos apresentadores fazem programa lá. Aí eu fiquei lá e ele apresentava Lorival Pacheco, também de saudosíssima memória. Responda se puder. Comigo mesmo. Já tinha aquela ideia que eu contei antes das fichinhas do meu disco Zé o Limite. Aí aproveitava e comecei. Eu comecei a ganhar prêmio. E um dia eu falei pro seu Lorival, posso falar com o senhor fora do ar? Ele falou, claro, nunca ninguém falou isso. E eu disse a ele, desculpa, o senhor todo dia manda abraço para Pinheiros, fala que mora em Pinheiros. Hoje o senhor começou a falar na Vila Mariana, aconteceu alguma coisa? Ele falou, estou me mudando para a rua Dona Inácia Uchoa, 462. Eu falei, nossa, atrás da minha casa. Vai lá tomar um café. Para quê? Eu fui tomar um café, ele não estava, eu falei, o seu Lorival mandou vir aqui tomar um café. Dona Lúcia, de saudosíssima memória, ficou muito amiga Quantos minha. anos você tinha nessa época, Luiz? 16, 15, que legal. 17, não, 17 não tinha, tá. 16. E aí a Dona Lúcia falou, entra, senta aqui. Tinha duas crianças, uma pequenininha que já estava andando e tal, que era o Ricardinho, e o Eduardo, que ela brincava muito, ela falava, balança o pumpa. Aí ela empurrava o carrinho, ele dava risada e tal. Era um bebê praticamente de colo. Enquanto ela falava, eu vou fazer um café para você. Pois não. Prometeu, meu filho. Então aqui. E aí eu olho uma estantezinha, até não era muito grande, 1,80 m no máximo de altura, só tinha LP. LP, para quem nasceu bem depois disso, é aquele disco preto de vinil e que toca música Quando você com maior qualidade. Explicar para alguém que era LP, né? Mas é verdade. É bom sempre. Eu me preocupo isso, porque às vezes quando eu estou fazendo palestra ou contando coisas da minha vida com plateia, eu vejo que algumas caras, os caras falam, o que é aquilo que ele falou? LP nada mais é do que a abreviação de long play, porque tinham os compactos também, né? Que era o compact disc que gravava uma ou duas faixas de cada lado. Tem o compacto simples e o duplo. Né? O duplo tinha duas. O simples tinha uma. Exatamente. E o LP tinha 6 de cada lado, normalmente cima, 12 faixas. Embaixo, bom, mas aí você viu os LPs. E aí de repente eu vi um negócio que tinha um montão, mas um montão mesmo, de, chamemos de teclado. Sim. Instrumentos que eu não sei o nome, e acho que também. Um era Ongeline, outro era um teclado Wurlitz, outro era não sei o quê. E aí estava escrito lá, um cara feio, a beça, aquilo não venderia pela capa jamais. Esquivel Exploring New Sounds and Hi-Fi. Quando eu olhei aquilo, eu gostei da parafernália, eu falei, a senhora me empresta esse disco que eu queria levar para ouvir na minha casa? Eu falei, pode, o Lorival nem mexe nisso aí. Eu falei, não, a senhora fala para ele. Ou seja, a minha primeira visita à casa de Lorival Pacheco foi sem Lorival e com Dona Lúcia Pacheco, com outro Pacheco e as duas crianças. Foi praticamente um intruso. Chegou, exigiu o café e ainda levou o disco. Bom, era vizinho, é o que morava pertinho. Tá bom. Daí, outra hora, vem cá, tal, até que no dia 20 de janeiro de 1965, ele fala, eu já tinha uma amizade pega. Ele falou, ó, Luizão, nós vamos ter o aniversário do Rio de Janeiro. Legal. Vai me levar pro Rio? Não. Nós vamos ter que produzir um programa. O que é produzir? Tudo que eu sei é pegar o telefone, ligar e responder. Ele falou, não, nós temos que montar o programa. Você não tem alguma coisa na sua casa que você consulta? Eu tenho Enciclopédia Prática Jackson, Tesouro da Juventude, Dicionário Universal de Curiosidades, Lelo, Barça, ficava tudo exposto em cima da minha mesa. E a gente ia lá, minha mãe e eu, a descobrir coisas. Vejam como a internet dessa época, na casa do Luiz Fernando Malioca, era internet, como é que chama? O Google dele era em casa. Era em casa, estava tudo ali, ó. E tudo numa mesa de jantar, que a gente não usava sempre, mas se precisasse usar a mesa, meu filho, fecha tudo, põe papelzinho para marcar a página que você guardou e tal. Bom, o que ele queria? Que eu produzisse um programa com perguntas sobre o Rio de Janeiro. Agora, quem sou eu? Você faz a pergunta, eu vou lá procurar. Agora, como é que eu vou procurar o contrário? A resposta que eu não tenho para uma pergunta que eu tenho que produzir. E o medo, a preocupação maior. E se eu errar?
Se o cara contestar, quando ele fazia, já tinha, um cara respondia X, o outro falou, não, porque de acordo com a Enciclopédia Prática Jackson, a Barça diz... Ixi, acontecia essas coisas. Eu falei, bom, não tem jeito, eu vou arriscar. Aí a primeira coisa que eu resolvi fazer, eu falei, ninguém sabe. Cidade maravilhosa. Poxa, quem fez essa música? Ninguém fala o nome do cara, ninguém fala o que é, se é uma música, se é um tema. Então, o hino à Cidade Maravilhosa foi a primeira pergunta. Quem fez? Quem criou? Falei, esse não tem erro, porque todo mundo fala que o autor é o autor, André Filho. E aí, dali pra frente foi uma sequência. Obviamente que como a Rádio América ficava na Rua Consolação 166, e eu morava ali na Vila Mariana, eu peguei o ônibus elétrico, Machado de Assis, e fui com uma sacolinha, que a minha mãe conseguiu lá reforçada, uma sacola de feira, com um montão de livrinho dentro. Eu falei, vou levar lá, porque se tiver dúvida, eu tenho de onde. Tá. Aí eu fiz um pouquinho de charme em cima da mesa, deixei principalmente Dicionário Universal de Curiosidades, que esse era bamba, esse é o senhor Armando que descobriu. Mas meu pai também era fãzão, ele passava na rua, via um negócio diferente, falou, pô, que vai ajudar meu filho. E eu levava essas coisas lá pra rádio, até que ao terminar, a Rádio América, ela tinha uma mesa de som em formato de bumerangue. Hoje vocês veem isso, um arco e vários apresentadores e tal, por causa de câmera, mas naquela época, para dar uma acústica, ou aproveitar melhor a acústica, para não ter um locutor que aparecesse mais e tal, ficavam todos diante do seu microfone, com uma chave que cada um abria o seu microfone. Só que dependia do controle mestre, ou seja, do operador, sonoplasta ou técnico de som, abrir a chave geral para que cada um pudesse falar. Então, se quisesse tossir, você fechava o seu microfone, dava uma tossidinha leve e abria, e isso não aparecia. E esse arco, que eu chamei de bumerangue, facilitava a visão do operador. Ele tinha praticamente todo mundo voltado para ele, né? Hoje já não daria certo, porque tem que ter câmera dentro do estúdio. Tem uma câmera que cruza de esquerda, outra que cruza de direita, outra que cruza de centrão. Então a gente não entende muito bem como são as coisas, mas naquele tempo a coisa era mais fácil, mais tranquila. E terminou o programa, eu sentado num dos cantos, ele falou, bom, agora eu vou contar para vocês. As pessoas telefonavam e falavam com ele, dentro e fora do ar, e ele atendia ao vivo e respondia. Vocês devem ter notado que no programa de hoje não tivemos a participação de uma pessoa que efetivamente está sempre aqui conosco, Luiz Fernando Malhoca. Isto porque ele é o responsável pela produção. Eu pedi uma salva de palmas, tinha 3 lá dentro. Todo mundo aplaudiu, ele falou, e agora vocês vão ouvir Luiz Fernando Malhoca, ele que quer ser locutor. Ah, pra quê? O Gogó não procedeu, não saiu uma fala, eu consegui abrir a chavinha, foi tudo que eu consegui. E aí ele, para arrematar, falou, ô Luiz, que vexame é esse? Você quer ser locutor e não tem coragem de falar? Não sai, eu estou emocionado. E só. E assim foi a minha estreia ao microfone ao vivo, o resto era telefone. Entendeu? Você percebe que é tudo muito ao revés, né? Tudo ao contrário. E aí fiquei amigo, falei que eu queria ser locutor. Ele falou, você não tem voz grossa, desista. Eu vou te mostrar um teste, e não sei o que lá. E aí tinha lá o Viscount da presidência, não, era o Viscount. Então tinha umas coisas, umas pegadinhas que eles colocavam exatamente pro cara tropeçar. Eu falei, então tá bom, né? Não sirvo pra nada. Tá bom, então não sirvo pra nada. E coloquei o rabo no meio das pernas e fiquei quieto na minha, curtindo minhas músicas, meus disquinhos. Esqueci de falar, mas é importante. Aquele disco do Esquivel, hoje tem no YouTube, pode ir lá. Esquivel é com S, é um maestro latino maravilhoso. Exploring New Sounds in Hi-Fi. Ali estavam os principais temas comerciais que todas as emissoras usavam para abertura, para prefixo. A hora que eu descobri isso, ferrou. Aí nasceu, ou pelo menos desabrochou o sujeito que procurou no resto da vida fazer a sua embalagem, o seu cuidado especial com a produção e não só botar uma voz e um fundo de música. Plástica, tudo. A plástica é a palavra ideal para a gente resumir o que Luiz Fernando Malhoca fez durante sua vida profissional. Que começou finalmente quando, Luiz?
a partir desse momento. Você chama carteira assinada? Carteira assinada no rádio. 15 de novembro de 1969, vamos fazer 50 anos, na TV Cultura. Foi na TV Cultura, porque o doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, presidente da Fundação Padre Anchieta, foi com o professor de matemática Oswaldo San Jorge e Dona Nelly de Camargo, que felizmente está viva, nos levou a um estúdio de televisão. Falou, olha, eu estou trazendo aqui os expoentes da TV Cultura, os diretores maiores e tal. E ele pediu que nós selecionássemos, nós professores, nós fizemos um trio e selecionamos os melhores alunos com melhores trabalhos. Então eu vou apresentar 5 trabalhos para eles. Ninguém entendeu. Uhum. E o Zé Bonifácio também não tinha feito discurso, a gente não sabia o que era. Aí passou lá no monitorzinho, de 21 polegadas, o programa do A, do B, do C, do D e tal. E foram escolhidos Murilo Marques Belezia, que era do meu time de colegas que faziam as produções, Maria Helena Renault Nunes, não era casada, Luiz Fernando Malhoca e, bom, enfim, Maria Célia de Castro Sacramento. E depois Marcelo Amadei Barbellini. Esses 5 tiveram uma peneirada, ficaram 3. Esses 3, eu incluído, ganharam o direito de serem assistente de produção não remunerado na TV Cultura. Aí todo mundo, que legal, tá aí o doutor Bonifácio, hoje seria o estagiário. Mas aí o seu Zé Bonifácio, doutor José Bonifácio, fez a sua apresentação, falou, nós estamos dando a chance, a oportunidade de 3 alunos daqui irem conhecer o trabalho e tal. A gente começou como assistente de produção. Foi nessa data, eu comecei no dia 17. No dia 19, apareceu um senhor que eu já conhecia da faculdade, chamado João Walter Sampaio Smoca, que era conhecido como Walter Sampaio, diretor de vários telejornais e várias emissoras, e falou, olha, nós fizemos um sorteio aqui para escolher assistentes e eu escolhi o Mandioca. Mandioca é demais. Aí eu já não entendi nada. Por quê? Mas com o passar do tempo eu descobri essa coisa do escravizário que liga, faz, vai. Eu acabei produzindo programas, acabei fazendo uma série de coisas. Um belo dia, um divulgador de discos levou, junto com os discos que ele levava, ele sabia que eu gostava de música, ele falou, tô te trazendo um pacotinho de um negócio que eu não sei o que é. Veio no malote, ninguém sabe o que fazer, você tem chance aí, tá na televisão e tal. E aí, o nosso querido e considerado divulgador foi embora, falou, semana que vem eu venho aí. Falei, tá bom. Requisitei a sala de projeção, pedi para o projecionista vir e comecei a assistir aqueles rolinhos de filmes, 100, 150 peças. Aí tinham lá 10 Years of Music, Carole King, era tudo e a Odeon, obviamente. Eu comecei a ver, falei, pô, que legal, bonito, colorido, tudo muito novidade, né? TV a cores tinha acabado de nascer, o videotape, idem, mas aquilo era filme, portanto, film clip. Clipar é o recortar e o filme era destacado do todo. Aí tinha lá Sean Phillips, o cara que tocava com 2 braços de guitarra, ou uma guitarra de 2 braços. O que é isso aí? Rita Coolidge, que tinha um sucesso chamado My Crew. E, por fim, um ídolo de algumas gerações, que já não era menino, chamado Joe Cocker, e que abre esse filme clipe, ou seja, um show que ele fez em algum teatro, algum auditório, eles cortaram e na hora de cortar tiraram o apresentador e ele abre, não tinha claquete, não tinha nada, ele abre batendo o dedo no microfone e fala, shall be a letter. Aí ele para, fica um escurão e aí vem de leve o teclado para ele começar a cantar e essa música matou todo mundo. O que eu fiz? Eu juntei esses pedaços de filme com algo que eu aprendi na minha faculdade de comunicação, que foi a ECA, e fiz um apanhado de nomes. Então, Carole King, eu fiz as letras, C-A-R-O-L-E e tal, e embolei. Aí comecei a filmar, chamado tabletop, essa filmagem. C, e o C pulava para cá. A, pulava para cá. Então, em menos de 10 segundos... Formava-se o nome. Formava-se o nome na tela, Por quê? Porque não tinha dinheiro, porque não tinha nada.
Foi ao ar no dia 14 de abril, um dia depois do meu aniversário, em 1972, pela TV Cultura de São Paulo, bem antes do Sábado Som. E já foi com o nome Pop? TV2 Pop Show já tinha dado. TV2 Pop Show. TV2 era o nome da televisão, Pop era o gênero musical e Show era show. E ali foi, com narração de Darcio Arruda. E aí começa Paixão pelas Vozes. Eu era fã da Radiodifusora. Então eu liguei para a Radiodifusora, por favor, eu queria falar com o senhor Darcio Arruda, telefonista, secretária, chegou nele. Falei, o senhor podia me fazer um teste? Eu dou risada até hoje, porque era muita maldade da minha parte chamar um cara com um nome consagrado. Mas ninguém sabia que era o Darcio. Queria que o seu Darcio Arruda viesse fazer um teste aqui. Pois não, onde é? TV Cultura, eu vou. Chegou lá, se apresentou a mim e falou, senhor, eu gosto da rádio, ouço, tá? Falei, então, vai ter um programa. Hoje, eu tenho que explicar pro senhor, nós vamos fazer o que seria o tal do piloto. Não tem verba, não tem... Não, eu gravo, sem problema nenhum. Aí fomos lá, o Laerte Silva pegou lá o fitão e começou, todo mundo, quem é? Saiu o José Emílio Ambrósio, o líder do videotape, que depois passou a ser diretor executivo da Rede TV, agora... questão de uns 3 ou 4 anos passados, veio lá correndo e falou, quem é esse cara, é aquele que fala na rádio. E na Radiodifusora, como em outras emissoras, a própria Eldorado, a gente tinha a impressão que era uma voz só. Tem o negócio da voz padrão e os outros vão meio que no embalo, o jeito de falar e tal. Se apurar o ouvido, vai ver que não, o timbre é diferente, a embocadura é outra, mas era isso. E Darcio Arruda gravou o primeiro programa da série TV2 Pop Show, que, por azar da programação, no sábado subsequente, o dia 14 de abril, tem a telecinagem, quando eles fazem o jogo do telecine, porque lá tem que ter tempo para tirar nós estamos falando de televisão, né? Então tem que ter o tempo para tirar o carretel da máquina e para calçar uma fita de vídeo, porque não tem intervalo comercial, tem que ter no mínimo 2 máquinas disponíveis, mas no mesmo horário está gravando um programa, precisa de uma máquina. Então deu um quiprocó qualquer e o filme, que deveria ter 120 minutos, não tinha. Tinha menos de 100 minutos. Aí começa aquela loucura. Corre! Sábado à noite. Um cara no controle geral, um cara na locução, o corre-corre. Aí eles ligam para videoteca. Luiz, tem alguma coisa aí de um filminho tapa-buraco de 20, 25 minutos? Ele falou, nada. Que eu tenha na mão, só se eu for ver filme de consulado, mas juntar no longa-metragem é muito ruim, horário nobre de televisão. Então, o que a gente vai pôr? Tem um buraco no ar. Ele falou, então, quer pôr aquele piloto que eles gravaram outro dia, que? Não sei o nome, peraí, foi olhar lá, TV2 Pop Show, manda. Aí mandou a fita, como era filme 1, não dava para calçar e descalçar, mas vídeo o outro, ele meteu a fita e aí o locutor disse no Palácio dos Bandeirantes, 19 horas, na TV Cultura, TV2 Pop Show, com dificuldade para interpretar, porque não tinha texto, não tinha programação, não tinha nada. Alguém falou pelo talkback, ele captou, e esse programa foi ao ar. Sem avisar ninguém, sem eu saber, sem nada. Chamada, sem nada. Nada. Ao final do programa, oi, parabéns, então lá, alguns gatos pingados ligaram e foi naquela fichinha que você faz de relatório de ocorrências, várias pessoas telefonaram elogiando o programa, que é muito legal, colorido e tal. Pano rápido. Na segunda-feira eu fico sabendo. E aí, que pena, né? Então, o que eu vou fazer com isso? Já foi ao ar, ninguém falou nada, ninguém viu. Eu não sei se vou tomar bronca ou não, mas eu fui autorizado a gravar. Não teve custo, porque não usou nada. O próprio Darcio foi de graça. Aí, salpiques desta estreia. Seu Darcio Arruda é chamado por Caion Jorge Gadia, diretor-geral da TV Tupi, da Radiodifusora e da Rádio Tupi. E diz ao Darcio, você pode escolher, aqui ou lá. Ele falou, como aqui ou lá? Eu vi o programa da TV Cultura. Não gostei nada, viu? Ou você faz televisão aqui. Ele falou, eu trabalho na rádio. Vocês não me dão espaço na televisão. Não, nós vamos criar um programa de música pop igual a ele. Nasceu um programa na Rede Tupi depois disso. E aí, Darcio Arruda vai pessoalmente conversar comigo. Tinha um chorão e
ficamos embaixo do Chorão chorando, porque ele me comunicou que ele estava proibido de pisar na TV Cultura e de gravar e tal. Falei, meu Deus, quando eu consegui fechar um círculo de coisas boas e tal, falei, e agora, quem que eu vou buscar? Eu já sei o que você fez. Quando eu fui fazer o meu primeiro programa na Bandeirantes, na FM, às 6 horas da tarde, porque eu era seu locutor na difusora, você, no dia seguinte que eu cheguei, o diretor da Bandeirantes era o Caion Gadia. Você falou pra mim, escolhe, ou lá ou aqui. Muito. Você deu o troco a ele. Devolvi ao Caion Gadia. Você deu o troco ao Caion Gadia na minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado a você que me ajudou a fazer isso. E que fiquei na difusora. Bom, sensacional, muito bom. Acontece. O locutor do horário, que fez o primeiro relatório, fez no sábado subsequente, dia 21 de abril. Relatório de ocorrências. Uma enxurrada eles usam essa palavra, uma enxurrada de telefonemas reclamando do programa número 2 daquela série que estreou no sábado passado. Reclamando que não tinha ido ao ar. Onde está o programa número 2? Ok. E Dona Nídia Alicia, saudosa memória, minha grande amiga, me chamou e falou, Luiz Fernando, ela tinha um sotaque italianado, grande atriz e grande diretora de teatro também, Luiz Fernando, e nós temos um probleminha para resolver. Pois não, Dona Nídia, esse relatório aqui diz que nós temos que fazer um programa de música pop. Eu falei, mas eu tinha comentado à senhora que eu queria fazer, só lembra que a senhora falou que a TV Cultura era uma coisa mais assim pro clássico e tal. Eu sempre achei que música jovem podia ter, vamos ter que fazer um por mês. Pois não. Eu falei, agora toca eu correr atrás de outras gravadoras de filmes, clipes por aí, né? Para conseguir os filmes clipes até que resolvam produzir em videoclipe, em videotape. Aí nasceu o Pop Show e não durou muito a série mensal, ele passou a ser semanal. Aí eu já não aguentava. Eu não tinha material. Apresentava depois, Luiz? Aí, na falha do Darcio, ou na impossibilidade, não foi falha, eu chamei Henrique Regis. Sim. Que era um outro ídolo da música jovem, meu amigo. Eu dirigia do jeito que eu queria, então era fácil de conseguir resultados. Agora, tinha que entender que o Regis nessa época não estava na difusora, estava na Excelsior. Estava na Rádio Excelsior. Aqui você fica por dentro dos sucessos da atualidade. TV2 Pop Show traz o balanço exclusivo do grupo A Taste of Honey, Do It Good. Assista ao programa de hoje até o final. Escolha o musical que você mais gostar e anote no verso de um envelope. Lembre-se, não é preciso escrever carta, basta o envelope. Na primeira semana de novembro, vamos realizar a grande parada mensal e distribuir 60 LPs. Entre eles, 15 de Led Zeppelin, e 15 Emotions Volume 3 com os sucessos de Suzy 4, Peter Frampton e Alessi. Não deixe para a última hora. Escreva já para TV2 Pop Show, Grande Parada Mensal, TV Cultura, Canal 2. Agora, o mais recente sucesso de Jerry Rafferty, exclusiva, Days Gone Down. Então era muito estranho você ver um programa de televisão que não tinha estúdio. Eu não vou dizer que eu estava inovando, que eu não estava, não. Eu estava sem um centavo, como a série inteira do TV2 Pop Show foi feita. Eu trabalhei o tempo todo, os anos todos que ele ficou no ar, sem um centavo. E para não mentir, eu consegui um cachezinho, 350 reais, cruzeiros, para pagar o Henrique Regis. O resto era tudo profissional da casa. E os clipes vinham de graça. Aliás, vinham aos borbotões. Às vezes tinha até que parar para... E ali aconteceram algumas coisas de ninguém saber o nome daquele disco, daquele clipe. E aí eu gostei, eu falei, vou tocar e vou inventar. E aí botei lançamento exclusivo TV2 Pop Show. E não disse o nome. Era Pilot, o conjunto, e a música era Canadá. Look out, California.
got an open door. You got so many things, I swear I never saw them before. Pilot, Canadá. Fez um sucesso danado, a ponto de no dia seguinte, na Rádio Excelsior, no Pediu, Tocou, Ganhou, todo mundo estar pedindo. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Exatamente. E começaram a pedir essa música. Por que esta ligação Rádio Excelsior e TV Cultura? Porque recebo um telefonema de um senhor que eu nunca tinha ouvido falar, dizendo: olha, eu tenho um estúdio de gravação, eu gostaria muito que você passasse aqui. A minha ideia é fazer um programa de rádio igual ao da TV. Eu não entendi. Ele falou: olha, eu montei uma empresa chamada Estúdio Free, meu nome é Walter Guerreiro, eu acabei de sair da Jovem Pan e resolvi ser empresário de programação de rádio. Então, eu estou usando aquele esquema que o americano usa há muito tempo, chamado Syndicate. Eu faço uma gravação aqui, ponho o comercial no meio, não dá para o cara tirar, e aí eu dou de graça o programa. Vai para 160 emissões, tá bom. Aí eu escrevi um programa chamado... Aí você foi até a Alameda Campinas. Pop. Fui. No estúdio 266. Mundo Pop. Aí eu cheguei lá, tinha foto do mundo. 5 minutos com Regina Duarte, 5 minutos com Chico Anísio, 5 minutos. Eu falei, pô, que legal. Lá estava Paulinho Alcorage na técnica de som, e ele falou: ó, você pode deixar, Walter Guerreiro, você pode deixar o seu script aí, e que depois a gente grava e tal, e eu acerto com você no fim do mês. Não, peraí, eu não vou dirigir a gravação, mal metido. Ele falou: se você quiser, pode. Mas aqui vem o script, o cara deixa lá na entrada com a recepcionista e a gente vai gravando. Eu falei: não, queria ver. Então tá bom. Aí ele marcou um outro horário e apresentou o moço que ia ler, Antônio Celso. Excelsior. Então, que gozado. Falei, o cara saiu da Jovem Pan. A gente não entende muito essa coisa das co-irmãs que brigam no ar, mas que no fundo, né, nos pega bastidores é todo mundo amigo. Mas até aprender isso, você dá a cabeçada, ou chifrada, sei lá. E pelas tantas, Antônio Celso começa a ler o meu texto. E eu do lado de cá, perto de Paulo Coragem, como a gente brinca, e de repente ele comete um deslize numa apresentação, e era muito comum naquele tempo, Gladys Knight and the Pips ou the Pipes. Sim. Aí o pessoal tinha dúvida, um falava, não, porque se fosse 2 E's era Pips, mas é um só, é Pipes. Não, mas aí, peraí, é sobrenome. Sobrenome não segue regra de pronome ou de substantivo. E aí, como é que faz? Bom, para saber e tal, eu vou ligar para quem? Eu vou perguntar. Eu falo, ó, eu vou falar o que eu ouço no rádio. É Gladys Knight and the Pips, e a minha professora de inglês também falaria a mesma coisa. Para a gravação que eu vou falar para o Antônio Celso. Não pode. Eu falei, como não pode? Vai passar errado? Pô, eu não estou no Celso, meu. Como você vai falar para ele que ele está errado? Vou falar que ele está errado. Porque ele falou Pipes. Ele falou errado, Eu falei, não pode. Aí o Paulinho, todo cheio de dedos, falou: olha, o Luiz, o produtor do texto, vai falar com você. Aí abriu o talkback e eu falei: Antônio Celso, dá licença, eu vou aí conversar com você. Então, por favor, vem cá, Leão. Primeira vez que ele falou Leão. E aí fui lá, de muitas outras que eu tive que ouvir depois. Aí eu fui lá e expliquei, papai falou: eu faço de novo, não tem problema. Quer dizer, a gente aqui acha que o ídolo não, ídolo, né, não pode... É intocável. É intocável, exatamente, é a palavra. Mas... Aí ele achou ótimo e tal, 2 ou 3 dias depois ele me liga, fala: Leão, gostei de você, ponta firme, tá errado, você chamou e tal, vem aqui na Rádio Celso. Aí eu fui. Ele falou: eu quero fazer um programa igual aqui para a Rádio Celso. Eu falei: peraí, você apresenta o programa lá. Ele falou: eu vou te explicar. O contrato do seu Walter Guerreiro não permite São Paulo, capital. Ele não pode fazer nada para abastecer rádios de São Paulo. Ele só pode trabalhar no interior de outros estados. Porque senão ele estaria fazendo uma concorrência e ele não pode fazer isso. Tá bom. Aí eu fiz uma versão do TV2 Pop Show que virou Mundo Pop na rádio. No Estúdio Free. Estúdio Free. Virou o que, né, Celso? Virou, boa pergunta, Pop Music. Pop Music. Pop Music. Porque a palavra pop deixava brincar um pouquinho, notadamente. Pop Music. Ele falava assim, Antônio Celso. Pop Music. Isso, a mão ajuda a delinear as próximas sílabas. E aí eu me tornei meio que um produtor
freelancer. Então, vamos lá. Eu tinha acabado a Faculdade de Comunicações e Artes e por isso fui chamado para trabalhar no Canal 2, TV Cultura. Então eu era produtor da TV Cultura, produtor do Estúdio Free e produtor da Excelsior. Não. Da Rádio Excelsior. Não. Eu era professor da ECA. Porque sim. estava começando uma outra geração, quer dizer, depois dos formados, vinha uma nova geração que era... Porque quando eu estudei, não tinha primeiro ano. Então foi criado um primeiro ano, aí eu entrei. Não tinha segundo ano, aí eu passei para o segundo ano, criou-se o primeiro ano, o segundo ano. Depois o terceiro e o quarto. Quando eu me formei, tinha 2 primeiros anos, um à tarde, um de manhã e um à tarde. Quem ia dar aula para uma das Eles chamavam, porque os meus primeiros professores, os meus melhores professores, eu falo primeiros porque foram os que eu tive, eram todos homens que não tinham formação especificamente de rádio e televisão, mas tinham formação acadêmica. Então, era Thalma de Oliveira, que me ensinou a escrever para o rádio, e era um homem que escreveu, eu sempre digo isso porque foi maravilhoso ter sido aluno dele, o Patrulha Bandeirantes, que ele escreveu e ensinou a gente como fazer. Ele falou, olha, eu estou trazendo aqui notícias populares. Vem cá você, escolhe uma notícia aí. Como? Escolhe, recorta. O cara cortou um quadradinho, ele falou, isso aqui vai virar um programa de rádio de meia hora. Todo mundo olhou, entreolhou-se, ele falou, vou ler para vocês. Fulano de tal, de acordo com o 6º Batalhão, foi preso por causa disso, e aí contava lá a notinha policial e a gente tinha que fazer um programa de rádio. E como? Aí cria o personagem, não vou entrar nesses detalhes. Lógico, né? Complicado. Mas enfim, os meus professores foram todos homens que militavam no rádio e alguns na TV, e eles ensinaram aquilo que estava sendo feito na época. Então eu não posso reclamar porque eu tive os melhores. Não tinha ninguém melhor que eles. E a ECA foi chamar, aliás, no caso não era nem ECA, era a Escola de Comunicações Culturais, foi chamar os melhores para fazer isso. Mas aí você foi efetivado na Excelsior. Quando o seu Marco Antônio Galvão, chefe da discoteca, criou um pequeno problema que eu até hoje não sei exatamente porquê, mas era uma coisa que já vinha vindo de desentendimento, surgiu uma vaga, chefe da discoteca, e olhe lá, quem vai para esta vaga? O dito cujo que ia ser produtor freelancer pop music. Aí você trabalhava lá. E aí eu era discotecário, chefe da discoteca e cuidava das fichas. Sim. Discotecário, programador, portanto, duplo salário, discotecário programador, e fazia a produção que o resto do dia. Ali na discoteca já estava o André Barbosa Filho? Não? Não, o André tinha saído. Tinha saído já? Tinha. Ok. Na discoteca tinha Sônia Abreu, o Paulinho, Antônio Celso e o Paulinho. Paulinho Travolta, apelidado por nós de Travolta. Bom menino. Bom, ficou na Excelsior até 77 só, né? Porque aí você foi para a difusora. 76, 77, exatamente. Quando minha mãe ficou doente, quando eu já estava pedindo demissão porque eu não aguentava mais, eu vou ter que parar com alguma coisa. E achei que parar com a Excelsior, até porque a televisão me pagava um pouco melhor. Pedi demissão, Antônio Celso, imagina, de jeito nenhum, não tem condição. Eu falei, Celso, minha mãe está doente, eu preciso cuidar dela e tal. Não. Eu fiz uma outra carta em cima daquela, irrevogável. E ele aceitou. Fui passar 10 dias numa casa daquele tio rico, lá de Mococa, com sua mãe? Minha mãe e meus 2 sobrinhos, um dos quais era meu afilhado, e meu pai ia passar o sábado e o domingo. Aí ele chegava e falou, tem um recado urgente, são 7 horas da noite, você tem que correr, vai na Telefônica, comprar lá a ficha, ou então fala com a telefonista e liga para esse número aqui. Quem é? Darcio Arruda. O que ele quer comigo? Não sei. Ele ligou para casa, inclusive à noite, tá bom. E o resumo da ópera, Darcio. Ele tinha acabado de fazer o telejornal da TV Cultura. Esteja em São Paulo, 10 horas, no Alto do Sumaré, na rua Afonso Bovero, 52, 10 horas da manhã. Senhor Elvio Mencarini, quero falar com você. Falei, sobre? Ele falou, não sei, mas você precisa vir. Tá bom. Aí juntei os moleques, minha mãe, meu pai, acabou o período de férias, voltamos para São Paulo e eu fui lá. Chegou lá, o seu Elvio falou assim, olha, não sei se você sabe, houve uma alteração aqui na direção artística. Nós tínhamos um diretor que era multifacetado, era diretor de tudo e tal, agora a gente vai ter um diretor para cada área, então a TV Tupi vai ficar com um diretor de programação, a Rádio Tupi vai ter um outro, provavelmente é o Luiz Aguiar, seu xará, e você será o da Rádio Difusora AM. Eu?
Como assim? Seu nome foi indicado, vários colegas falaram bem de você está numa outra emissora que já está na nossa linha de trabalho, não sei o que. Ela falou, poxa, muito obrigado. Quando eu começo a falar, já começou. Aí quando ele fala, já começou, ele virou para trás assim, como se fosse as costas da parede, e tinha uma porta. Quando ele abre, toda a produção da radiodifusora, esperando aquele momento, me aplaudindo, e eu já conhecia metade deles, talvez um pouco mais, daqueles encontros de lançamento de disco, festa de gravadora e tal. A gente sempre se falava, poxa, que legal, obrigado. E virei o diretor pela primeira vez da rádio que eu ouvia, que eu gostava, e fui dirigir alguns dos meus ídolos. E aí veio toda a história de... Então fala o nome de alguns ídolos, vai, das vozes. Bom, o Darcio Arruda, imprescindivelmente, era a voz padrão, era a voz que me chamava a atenção pelo meneio que ele colocava. Sim. As palavras na boca dele tinham um sabor, eu não sabia explicar. Aliás, até hoje é meio difícil. Ele trabalhava bem, e se você souber usar as vogais mais abertas, com empolgação, você respira na hora certa e consegue fazer a palavra até ter mais tempo de duração e ela fica mais saborosa. Eu já gostava de um rapaz que era um pouco difícil de definir. Potiguara Tadeu Bezerra Bastos. Era conhecido como Potiguara Bastos. Tinha seu Luiz Carlos Araújo de saudosa memória, um homem de voz deliciosa, gostosa. Sabe, era uma voz assim, leve. Difícil você dizer que um cara simples como ele tinha toda aquela sapiência ao conversar com as pessoas e tudo mais. Difusora, o som alegria da cidade. Difusora, o som alegria da cidade, o som da primavera com você todos os dias, das 6 às 7 horas da noite. A primeiríssima de hoje é um tema romântico também. Lembra bem a primavera, a estação das flores. E já que estamos na primavera, a primeiríssima é outra vez, senão a Kate Bush, Wuthering Heights. Tinha o Geracino Carneiro da Cunha Neto, fazia a programação da noite. Você levou o Wellington, tirou o Wellington da Excelsior, levou ele para lá. Eu fiz algumas misturas, até porque algumas pessoas iam terminando a sua jornada, que já tinham 10 anos, 15 anos com Caion e tal, e foram saindo e eu fui substituindo. Então, convidei Antônio Viviani, que tem uma outra história. Ele não foi convidado para trabalhar na Rádio Excel, na Rádio Difusora, porque com esta voz tonitruante ele não cabia. E era capaz até de estourar a caixa de som quando abrisse a boca para falar de difusora, ou coisa que vale. Então, eu liguei para o meu colega e xará da Rádio Tupi e falei, olha, tem mais um Antônio para apresentar o grande jornal Fala do Tupi. Já tinha 4 Antônios, seria o quinto. Atravessamos a sala, eu acho que quem era a secretária na época? Eu não sei, porque a sua sala era de um lado, tinha a secretária a sala do meio e a outra sala era do Luiz Aguiar. Atravessamos ali a sala da secretária e você me apresentou para o Luiz Aguiar. Ele obrigado. Falou, vou fazer um teste, isso. Deixa aí, e colocou o rapaz no ar. Eu ouvi algumas vezes, até porque é difícil você ouvir a concorrência, a rádio em que você trabalha, que você tem que ouvir e as outras. Mais do que... E, eventualmente, uma outra rádio que não faz parte do jogo. Bom, Luiz, saindo da Difusora, depois você foi para Jovem Pan. A Difusora estava fechando. Todo mundo sabia que ela não ia continuar. Eu tinha lá 3 meses de salário atrasado e 2 férias para tirar. Quando eu vi que não saía dinheiro nenhum e chegou um diretor do Rio de Janeiro e falou, tá difícil, nós não temos nem como honrar a folha do mês passado. Eu falei, então faz o seguinte, paga office boy, operador, locutor nessa ordem e deixa o meu para o fim. Eu me viro, eu tenho outro emprego e tal, mas tem que pagar o pessoal que vive disso, só disso. Alguns dias depois, saí dali e fui trabalhar na rede LEC. Sim. Criei um grupo chamado CPM, Criação, Produção e Marketing. Chamei Lélio Márcio Teixeira, que já era meu amigo e meu assessor na Rádio Difusora. Chamamos Celina Silva,
filha de Walter Silva, o Pica-Pau. E Celina Silva também viria a ser, algum tempo depois, menos de um ano, a secretária particular de Elis Regina. Ok, então a LC teve seu período de glória. A LC fabricava, entre aspas, músicas, programetes, aberturas para as emissoras que faziam parte do grupo LC. Quando chegou no segundo mês e meio, o seu Carlos Colesante, um dos diretores, falou: Luiz, nós vamos fechar alguns departamentos, não estamos conseguindo pagar, e as emissoras também não. Nós vamos fechar o departamento seu, que é mais novo, e não tem 90 dias, portanto, contrato de experiência, tal. Mal sabia ele que um dia antes, eu tinha recebido uma ligação do Tutinha pedindo para subir. Sobe aqui. Ele falou: seguinte, eu estou abrindo um FM, e eu vou montar um esquema aqui, tal, eu queria que você viesse para cá fazer. Você vem coordenar os caras aí. O pau, eu assumi o FM da PAN no dia 12 de outubro de 81. Ele tinha entrado no ar, o FM mais vivo de São Paulo, no dia 25 de setembro, alguns dias antes, dia do rádio, e tinha estreado uma programação com boa parte dos locutores que eram da Rádio Cidade, que foram transferidos para lá. Fiquei 4 anos, quando a Rádio Cidade me chamou pela terceira vez. O código que eu tinha com o diretor superintendente da Rádio Cidade, São Nelson Batista Neto, era: o casamento está bom, não tenho por que pular o muro. E quando ele me chamou pela 4ª vez, ele falou: como é que está o casamento? Eu falei: quando eu começo? Pronto. Ele falou: vai pular o muro? Eu falei: não, quero conversar com você. Não sabia quanto eu ia ganhar, não perguntei salário, só falei para ele: estou livre. E aí pedi demissão. Teve uma tentativa de ajuste, de aumento de salário, mas eu disse claramente que eu estava saindo. Fui para a Rádio Cidade, fiquei um tempo razoável, com alguns momentos de grande sucesso, modéstia à parte, mas não era o meu sucesso, era o sucesso da rádio, mercê de um grupo bacana que trabalhava com a gente e algumas ideias legais. Aí veio 89? Depois, no meio da Rádio Cidade, me ligam do Rio, o próprio Nelson Batista, e diz que vai ter uma frequência a mais e que ele vai fazer o Jornal do Brasil. A JB nós vamos estrear daqui uns 3 meses. Ele me arrepiou de um lado, negativamente, e eu do outro lado não entendi o que ele queria. Eu falei: escuta, você me dá um fim de semana? Posso pensar? E aí, sexta, sábado, domingo, incubei-me no meu salão de música, com vários LPs, aquelas bolachas pretas já citadas, e de repente nós bolamos uma rádio que não tinha em São Paulo, exclusivamente de rock, e uma anti-rádio. Não vou contar aqui, ficaria horas para explicar, mas tudo que eu fazia na Rádio Cidade, eu coloquei não na Rádio 89. Na Rádio 89 nasceu 89 FM, a Rádio Rock. Ainda dirigindo a Rádio Cidade, com todo o glamour e o sucesso que nós tínhamos, com Menudo liderando a parada e tudo mais, e fazendo rock ali no vizinho, 1 quadra e meia depois. Dali eu fui convidado para a Transamérica, aceitei o convite da Transamérica, que me deu um salário fixo e um percentual de lucro líquido em cima do meu trabalho. Ou seja, o que eu fizesse, criasse, melhorasse e vendesse, eu ia ganhar sobre isso. Achei justo e tripliquei meu salário. E tive o pior momento profissional da minha vida, o que me fez ver e ouvir que não é o dinheiro que move o mundo. Eu sei que ele ajuda, ele faz força, ele facilita, mas eu não consegui ser feliz, eu não consegui colocar ideias, tudo porque tudo que se falava lá é que o banco real, a rádio é do banco, as normas do banco, e é muito difícil você dirigir uma emissora de rádio com... O Alaor esteve aqui com a gente, também se frustrou bastante quando passou pela Transamérica, que tinha todo um projeto muito difícil. E acabou não acontecendo. E aí eu me demiti? Não, eu fui demitido. Pela primeira vez na vida eu fui mandado embora de uma emissora de rádio, com todo o requinte. Aliás, não era uma, eram 6, porque eu era diretor nacional da rede. Eu peguei meu fundo de garantia e falei: agora eu vou pagar minhas contas, comprar algumas coisinhas e tal. E não vou mais trabalhar, não vou ser empregado de ninguém. E abri uma empresa chamada Publinter, que tinha sido uma agência de propaganda que eu abri com Darcio Arruda lá no Canal 2, em 70.
E eu guardei o nome, pedi licença, o Darcy concordou e me liberou o nome, e aí virou o Publinter, assessoria de comunicação, e eu passei a ser aquele diretor de rádio que eu sempre fui, imprestável, ou seja, eu poderia ser emprestado, não é imprestável, é emprestável. Podia ser emprestado para uma rádio, para um grupo, para não sei o quê, e de consultoria em consultoria ajudando emissoras a se fora as trilhas sonoras que você fornecia. Aí eu criei um banco de som e tal. Só para concluir, a primeira emissora que me chamou como pessoa jurídica foi a própria Jovem Pan, para eu remontar o departamento de promoções. Tivemos um trabalho gostoso. E depois disso eu fui chamado para fazer um programa com o Darcy Arruda, Voz da América e Publinter para o consulado americano, aos sábados. Aquilo ajudou a Rádio Bandeirantes AM de São Paulo, 840 kHz, a estourar o sábado, que era traço. E aí o diretor financeiro, Samir Hazuk, e parou um pouquinho e falou: olha, esses números são condizentes com aquilo que a gente quer. Pega o resto da semana para cuidar. Eu falei: mas se eu estou na Jovem Pan, eu ainda faço assessoria para... Pode ficar. Jovem Pan é FM, aqui é AM. Eu falei: não, imagina. Pega o elevador com todo mundo do AM. Todo dia eu não acho antiético, completamente antiético, a beça. Aí ele: para mim você pode ficar. Eu falei: não. Aí pedi demissão de novo da Jovem Pan e fiquei só na Bandeirantes. Aí comecei dirigindo a AM e FM da Bandeirantes, depois fiquei só com a AM, montei a rede Bandeirantes de rádio, e aí veio a ideia da Rádio Capital de fazer alguma coisa mais ou menos na área da promoção. Assumi um ano de Rádio Capital como diretor de eventos e marketing. E assim foi, até que eu cansei e pedi meu boneco, como diz o outro, e fui para os Estados Unidos arejar minha cabeça. Maravilha, muito bom. Bom, nos Estados Unidos, Luiz ficou muitos anos, depois voltou para o Brasil e continua com a Publinter, como ele acabou de dizer aqui, oferecendo os seus serviços como estrategista, como produtor, e como apaixonado por rádio e por vozes também, né, Luiz? Totalmente. Ah, que maravilha. As vozes são o conteúdo de tudo. Bom, Luiz, só nos resta agradecer sua presença aqui. Eu vou cobrar um cachezinho rápido. No Facebook, Luiz Fernando Malhoca, Luiz com Z, Malhoca com 2 Cs, a cada 3, 4 dias eu estou contando a história dos 50 anos da minha vida profissional. Perfeito. Com mais detalhes do que a gente tem tempo aqui, com fotografias. Agradeço o convite para fazer parte do podcast. Não sou uma voz, mas eu juro para vocês que eu sou apaixonado por elas. Ah, que ótimo. Maravilha. Nicola, com você. Luiz, muito obrigado pela tua participação aqui. Acho que a gente, de uma certa maneira, não só eu tomei uma aula de produção de rádio, que não é a minha área é produção de comerciais, né? É paralelo, mas não é a mesma coisa. E acho que nossos ouvintes realmente vão curtir muito, porque o pessoal não tem ideia de como que é a trajetória de alguém que trabalha em rádio, de alguém que cria rádio, de alguém que respira rádio. Porque isso é verdade. O pessoal acaba só sabendo das vozes aqui. Só o produto final, né? Produto final, que vai na frente. Mas não sabe como é que é a coisa. Quem está por trás. Hoje você teve a oportunidade, então, de conhecer uma das pessoas que mais colaboraram com a história do rádio brasileiro e dirigiu grandes vozes, como ele citou, várias durante a sua entrevista, e nos deu essa grande oportunidade de ter essa aula aqui, como o Nicola disse. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela colher de chá. Desculpa se eu me estendi demais, mas quando a gente é apaixonado, a gente não olha para o relógio. Não. Até mais. Até a próxima. Sensacional. Um abraço a todos. Até o nosso próximo Voz Off. E como sempre, no fim das entrevistas, a gente mostra algumas gravações muito legais. Vamos começar com a vinheta de abertura do programa Galeria da Eldorado FM. E a razão de trazer essa vinheta é porque era de um programa apresentado pelo saudoso Flávio Guimarães, que nos deixou em maio, e por isso nós o homenageamos na abertura desse podcast. A curiosidade é que o locutor da vinheta foi o Dedé Gomes, um dos nossos já entrevistados, que contou que quem o trouxe para São Paulo foi justamente o Flávio Guimarães. Galeria. A palavra.
o charme, a graça de gente que brilha. Apoio Clube Gallery e Alfa Romeo, um carro para pessoas fora do comum. E agora, nós temos uma sequência de 2 minutos e meio de joias da radiodifusora com os locutores que o Malhoca citou. Primeiro, o saudoso Luiz Carlos Araújo, o Preguinho. A primeira vinheta da difusora é com o Jorge Lau. Aí volta o Preguinho. A próxima vinheta é com o Darcio Arruda. Depois é o Jorge Lau com a vinheta da Varig que traz os sucessos da Cashbox e Billboard. Aí temos uma sequência com o Potiguara Bastos anunciando e desanunciando na madrugada. E para fechar, volta o Darcio Arruda com o prefixo da difusora. Quem cedeu as gravações dessa sequência maravilhosa foram o José Daúde Cremonese e o Paulo Torres, da Rádio Web Difusora 960. Banco Mercantil de São Paulo. O passado de presente para você. Difusora São Paulo. Get Music. Passando pela Rua da Consolação 1699, dê uma paradinha. Lá é o Curso Med. Você ganhará um plástico da Rádio Difusora para colocar em seu carro. É sucesso em Jet Music. Junior Walker. Jet Music. A Varig traz, com exclusividade, e a Rádio Difusora apresentam sucessos da Cashbox e Billboard. Dois talentos, Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Nicholas Ashford and Valerie Simpson, have you ever tried it? O balanço, Johnny Maddis. Johnny Maddis, I'm coming home. Luiz Melodia. Luiz Melodia, salve linda canção sem esperança. Bill Haley. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Ivan Lins, abre alas. 4 horas e 3 minutos. Alf Kennedy. Eduardo Godin, Desperdício. ZYK 692 AM, Difusora São Paulo, 960 kHz. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.